Olá, queridos e caros ouvintes. Vamos hoje para mais esse hangout com esse tema, como está difícil pregar as verdades contidas nas Escrituras Sagradas. Amados ouvintes, nós estamos diante de um fato em que muitos já não estão mais com a essência e as verdades das Escrituras Sagradas, mas sim com o seu bem-estar, com a busca pelos seus interesses, a luta pelos seus interesses mundanos e materialísticos, e usando simplesmente da Bíblia aquilo que lhe convém. E hoje nós estamos vendo então a disseminação do adultério e da prostituição das grandes verdades contidas na Bíblia por interesses escusos de homens fraudulentos. Nós sabemos que a Bíblia diz que haveria um tempo em que o homem deixaria da sã doutrina e iria atrás de vãs filosofias que daria comichões nos ouvidos e levantariam líderes segundo a dureza dos seus corações. E nós podemos observar que são poucas as pessoas que têm realmente levado a sério a causa de Deus, a palavra de Deus. A grande maioria está buscando o atalho. As pessoas estão sendo ensinadas a buscarem o aqui e o agora, quando a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos vendo aí uma dificuldade muito grande neste meio que se chama sistema religioso, que detém o monopólio espiritual, impregnados de homens com as suas próprias interpretações particulares das Escrituras. Nós estamos aí envolvidos, vendo a obra de Deus sendo envolvida, e estamos envolvidos com homens fraudulentos, com homens comprometidos com o seu próprio ventre, pregando meias verdades, deturpando a palavra de Deus para angariar ofertantes, dizimistas e adeptos e seguidores a qualquer custo. A palavra de Deus se tornou um mero artifício, um mero subterfúgio, não mais para pregar salvação de alma, arrependimento, santificação, amor, justiça, misericórdia, mas almas têm se tornado, conjuntamente com a palavra de Deus, temas para mercantilização, mercantilismo e o mercadejar da obra de Deus, da causa de Deus, do reino de Deus. Pessoas que de muito já perderam o primeiro amor, já perderam de vista a visão espiritual, praticamente se tornaram falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, cujo interesse só estão no aqui e no agora. Nós observamos aí inúmeros casos. Elias, nós observamos já na sua época, já tinha dissabores e dores de cabeça com os profetas de Baal, né? Então Elias praticamente já estava saturado com tudo aquilo, e foi um homem que até fogo orava e caía do céu pela permissão de Deus, da parte de Deus. Era um homem que orava, o céu se cerrava, se fechava e não tinha chuva. Era um homem que não media esforços e palavras para fazer a vontade soberana de Deus ser triunfante. Também levou um cognome de um
epíteto de perturbador de Israel por tudo isso. Nós observamos aí que também foi um homem que, apesar de toda esta estrutura espiritual, todos esses dons que Deus lhe outorgou, chegou momentos de fugir de diante de uma mulher e se esconder dentro de uma caverna e pedir a sua própria morte, e Deus ter que tratá-lo e sustentá-lo através de um corno que lhe levava alimentos. E interessante as formas absurdas de Deus trabalhar. Geralmente o corvo, ele é um animal de rapina, que come carniça, carnes mortas, e na realidade ele jamais deixaria de comer para alimentar quem quer que fosse. E ele levava nos bicos carnes frescas para que Elias pudesse se alimentar. Então nós estamos vendo aí, quando Elias se revoltou contra os profetas de Baal, ele realmente desafiou-os a ver quem que seria Deus, o Deus de Elias ou o Deus dos profetas de Baal. E aquele a quem vencesse seria motivo de adoração. E diz a palavra de Deus que ele pediu que fizessem um altar, ele restaurou o altar, ele fez ali um sacrifício, onde colocou madeiro, lenhas, e disse que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus que deveria ser adorado. E aqueles homens começaram a se lancetar, começaram a gritar, começaram a invocar o Deus Baal, e esse Deus não aparecia. E de uma forma bastante constrangedora, o tempo foi se passando e nenhuma resposta de Baal procedera. Elias então disse: olha, faça um rego ao redor do altar e derramem água, joguem bastante água por sobre o rego, e agora o Deus de vocês talvez esteja viajando ou dormindo e não possa ouvir, e eu vou invocar o meu Deus. E assim que Elias começou a invocar o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a palavra de Deus nos diz que fogo desceu do céu e consumiu todo o holocausto, toda a lenha, toda a água, e o fogo lambeu tudo que estava na lenha e ao redor da lenha e no rego. E desta forma foi praticamente todo o povo convencido que o Deus de Elias era o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, onipotente, onipresente. E desta forma Elias conclamou a todos os homens que pegassem os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e os matassem ao fio da espada. E assim ocorreu. Hoje nós não estamos mais neste momento histórico de matar pela espada, mas nós podemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para combater toda forma de apostasia, toda forma de heresia, toda forma de falsidade espiritual, todo sofisma e todo castelo e toda sabedoria que se levantar contra a sabedoria de Deus. O Senhor Jesus nos disse: todo aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e ainda maior, porque eu vou para o Pai. O Senhor também nos deixou outorgado os dons espirituais. Ele disse: eis que subiu aos céus, levou o cativo ao cativeiro e derramou dons aos homens, e concedeu dons aos homens. Então nós temos o poder da palavra de Deus, nós temos pela fé os dons espirituais em Coríntios, nós temos as armaduras do Espírito, nós temos o capacete da salvação, nós temos a couraça da justiça, nós temos a espada, que é a palavra de Deus, nós temos os sapatos do Evangelho da Paz, nós temos armas celestiais que o Senhor nos concedeu.
E então este foi chamado pelos de seu tempo Elias, o perturbador de Israel, na época do rei Acabe e de Jezabel. E certa feita, Jezabel perseguia o profeta Elias para matá-lo como uma perseguidora e matadora de profetas, o mesmo espírito que se encontra hoje nas sinagogas de Satanás, com seus falsos pastores, falsos profetas e falsos mestres, sob a influência da trindade satânica, a besta, o anticristo e o falso profeta, como os seres espirituais que o são, em todas as hostes da maldade, se passando pelo Espírito Santo quando não são. E o próprio Jesus diz que eis que uns eu vos mandei sábios, outros escribas e outros profetas e outros doutores. A uns vocês mataram, a outros vocês apedrejaram, a outros vocês lançaram fora das sinagogas, mas eu vos digo que todo o sangue derramado dos inocentes serão cobrados. A terra clamará desde o sangue do justo Abel. Então nós observamos aí que Elias justamente manifestou-se contra Jezabel e lançou uma profecia contra ela, que ela haveria de cair, tombaria morta e que seu corpo não seria nem mesmo enterrado, porque não sobrariam nada dos seus corpos, porque os cães haveriam de comê-la, mesmo antes que ela fosse sepultada. Isto também nós observamos cumprimento dessa profecia, que se cumpriu nos tempos de Elias e Jezabel. Também um outro grande homem, que por pregar a verdade foi também chamado da voz do que clama no deserto, João o Batista, o precursor da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a maior obra maravilhosa que possa ter existido no contexto bíblico. A personagem de João antecedendo a vinda de Jesus como um precursor e um arauto da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A missão que estava sobre a cabeça desse homem, coisa terrível, coisa tremenda, coisa inexplicável, coisa que não existe uma forma de você valorar. E foi um homem também que pregou a Bíblia, pregou a palavra de Deus de forma renhida, de forma absoluta, sem acrescentar e nem tirar, e pregou as grandes verdades de bocas abertas. E esse foi o que se cognominou de voz do que clama no deserto. João vivia no deserto, vestido de peles de animais, e se alimentava de mel e gafanhoto. Uma forma exótica, uma forma estranha, que Deus se utiliza dos seus homens, uma forma bizarra, mas enfim, foi o homem que veio pregando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eis que eu vos batizo com água para arrependimento de pecados. Mas virá aquele a quem eu não sou digno de atar as alparcas dos seus pés. Esse vos batizará com o Espírito Santo, com fogo e com água, para salvação das vossas almas. E João Batista pregava com uma certa eloquência, também para reis, rainhas, e certa feita ele viu o rei chegando com sua concubina, e ele disse em bom tom que o rei estava em adultério por estar com a esposa de seu irmão. E nós observamos que isso foi motivo de que João Batista ficaria em evidência, e nós sabemos que João chegou ao extremo de dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E João ficou praticamente bastante evidente no momento histórico de sua vida, e essa Herodias o marcou, e também a sua filha.
E determinado momento, o aniversário da filha de Herodias, o rei disse que daria metade do seu reino, ou qualquer coisa que a filha de Herodias pedisse, se dançasse para ele. E palavra de rei não pode voltar atrás. Então, ela dançou para ele e no final pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. João estava encarcerado e ele mandou que buscassem, e triste porque ele não queria praticar este pedido, mas por ter prometido, sendo rei, não poderia voltar atrás diante dos seus convidados. E se um homem que tem o título de rei não pode voltar atrás, muito mais Deus, que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E aquilo que ele fala é decreto eterno. E assim sucedeu. Trouxeram em uma bandeja para a filha de Herodias a cabeça de João Batista em uma bandeja. Assim também acabou a voz do que clama no deserto, por pregar verdades contidas no reino de Deus, no espiritual, nas escrituras sagradas. Também um outro personagem da palavra de Deus, que foi cognominado "Este homem é uma peste", e também em outros momentos, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. O apóstolo Paulo também foi homem de grande virtude e de grande magnitude espiritual, pois pregava a palavra de Deus com ousadia e intrepidez, sem temor, e pregava as verdades de Deus, e foi um dos apóstolos que mais difundiu o evangelho da sua história. Pregou em várias partes do mundo histórico de sua época e foi praticamente o responsável e um dos primeiros missionários a levar o evangelho para os 4 cantos da terra. Obviamente, maior obra escriturística jamais deixará de ser a de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para seguir Elias, João, nem Paulo. Portanto, Paulo merece o nosso reconhecimento, tão bem quanto João e Elias, das obras espirituais que realizaram em prol do reino de Deus e dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo era um erudito, embora fosse um perseguidor dos cristãos, um judeu, foi instruído aos pés de Gamaliel, homem erudito, homem que falava vários idiomas, homem que conhecia o judaísmo, o farisaísmo, o legalismo judaico, homem praticamente erudito nas coisas da lei, do Pentateuco, e Deus o derrubou do cavalo na estrada de Damasco, e ele ficou cego e não enxergava nada, e o Espírito Santo e Deus apareceu para ele e disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Coisa dura para ti é recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo perdeu a sua visão naquele momento, uma escama branca tomou as suas vistas, e o Espírito Santo apareceu a Ananias e disse que Saulo de Tarso iria procurá-lo, que era para ele não temê-lo, que Paulo havia se convertido e que iria ser muito precioso nas mãos de Deus. E passado alguns dias, Paulo foi até a cidade e ficou por ali, sem enxergar por um bom tempo. E o Espírito Santo ordenou que Ananias fosse até Paulo. E assim que Ananias foi até Paulo, e Deus havia comissionado Ananias para orar para Paulo, e assim que Ananias orasse, as escamas dos olhos de Paulo iriam cair, e ele iria se tornar um grande pregador
do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o Espírito Santo disse a Ananias: esse é um vaso precioso nas minhas mãos. E então Paulo voltou e recobrou as vistas após a oração de Ananias, e todos os discípulos e todos os cristãos primitivos, quando Paulo chegava, não acreditavam nele, se escondiam, corriam de medo dele estar sendo um espião e continuar pedindo cartas para matar os cristãos, da mesma forma como ele assistiu à morte do primeiro mártir cristão, Estevão, que foi apedrejado até a morte por pregar a palavra de Deus na íntegra para os doutores da lei, saduceus, sumos sacerdotes, fariseus e anciãos. E nós observamos que quando Estevão estava para morrer, sendo ali apedrejado, ele diz que viu os céus abertos, e ele viu a glória de Deus no final da sua existência física, natural, humana, neste tabernáculo de carne. E nós observamos aí que Paulo, já uma vez convertido, praticamente foi um grande pregador da palavra de Deus. Um homem que não mediu esforços e na ousadia e intrepidez, nas asas do Espírito Santo, deixou todas as cartas paulinas para nós como instrumento de enlevo espiritual e aprendizado revelado pelo Espírito Santo ao seu servo Paulo. Observamos então que Estevão também foi um grande mártir, ou seja, um dos primeiros mártires do cristianismo. Por pregar a verdade, cada um deles teve a sua marca. Então João Batista perdeu a sua cabeça em uma bandeja para um casal de adúlteros. Alguns chegam a dizer que Paulo foi decapitado. Elias teve uma forma triunfante, que foi arrebatado por Deus em uma carruagem de fogo. Estevão então morreu apedrejado. Pedro, quando condenado, disse que não queria ter a mesma morte que o seu Senhor, e o condenaram a ser crucificado, e ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. João, o evangelista, nos fins de seus tempos, por pregar a palavra de Deus, foi exilado na ilha de Patmos e recebeu uma das maiores glórias, a revelação, o livro de Apocalipse, coisa gloriosa, dado a Bíblia diz que Deus revelou ao nosso Senhor Jesus Cristo, que revelou aos anjos, e os anjos revelaram a João, e João revelou aos conservos de Deus, a nós, servos e servas de Deus. A revelação do Espírito Santo foi dada a João, através do livro de Apocalipse. Coisa tremenda. E hoje nós temos homens defendendo o arminianismo, calvinismo, luteranismo. Estamos vendo pessoas defendendo o movimento carismático, defendendo praticamente o metodismo, o presbiterianismo, o assembleísmo, o luteranismo, o anglicanismo, o catolicismo, e poucas pessoas defendendo, de fato e em verdade, a obra, a palavra de Deus, o reino de Deus na sua íntegra. Fico abismado de ver pessoas não suportarem mais a verdade das Escrituras Sagradas, as verdades contidas nas Escrituras Sagradas, mas com uma energia colossal para defenderem dogmas, doutrinas e ensinos de homens, para defender fundamentalistas religiosos, para defender fundadores de religiões, né? Como nós observamos muitas vezes, o próprio Senhor Jesus diz: eis que eu vim para os meus, e os meus não me aceitaram, mas se outro vier em meu nome, vós o aceitareis. Quantas pessoas aí, meus irmãos,
Nem os anjos aceitaram a adoração. Quando Ló e Abraão se curvavam diante dos anjos, eles diziam para que levantassem, que toda a honra e toda a glória só deveria ser dada ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus Criador dos céus e da terra. E nós observamos pessoas aí equivocadas, coniventes e cúmplices do engano, de doutrinas de engano, de ensinos de demônios, de ventos de doutrinas, adorando fundadores de igrejas, servindo mais a criatura do que o Criador, tornando a glória de Deus incorruptível em glória de homem corruptível. Tais como John Wesley, fundador de metodistas, igrejas metodistas, Luiz Franciscon, fundador da seita Congregação Cristã no Brasil, Joseph Smith, fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, Helen White e Joseph Miller, fundador aí, depois de tantas profetadas, tantas datas marcadas, dizendo a volta de Jesus, data, dia e hora, e Jesus não voltava, as pessoas ficaram desacreditadas, desgostosas, mesmo continuando no adventismo do sétimo dia, não toleravam mais, e por várias vezes esses seres repetiram essas profetadas, essas profecias, dizendo o dia e o ano e a hora que Jesus iria voltar, por várias vezes consecutivas, e Jesus não voltou. E a igreja se dividiu, e um povo foi com os milleristas, Miller, e outros continuaram adequando a igreja adventista do sétimo dia. Temos aí os assassinos da Inquisição protestante, Calvino, John Calvino e Martinho Lutero, que queimaram e condenaram várias pessoas e várias crianças à morte de fogueira, de enforcamento em praças públicas, porque se levantavam contra as suas proposições, se levantavam contra as suas doutrinas teológicas e contra as suas posições teológicas. Um dos expoentes que foram mortos a mando de Calvino, por influência também luterana, foi Miguel Servet, que foi condenado à fogueira por dizer que não aceitava o batismo infantil e também não aceitava o ensino trinitário, o ensino da Trindade. Ora, ele tinha sua liberdade de expressão, embora estivesse certo ou errado, nada justifica matar ou assassinar uma pessoa a sangue frio, como John Calvino e Lutero faziam na Inquisição protestante. Então nós não tivemos só a Inquisição católica, como vocês procuram ver, mas nós também podem procurar a ver que tivemos a Inquisição protestante, que também não deixou a desejar, ceifou muitas vidas em fogueira, em enforcamentos, em calabouços. Então Calvino e Lutero foram dois assassinos cruentos, e Lutero, muito antes também de se converter, assassinou um de seus amigos de classe, e depois, para se dizer que estava arrependido, se refugiou em um mosteiro e foi estudar para padre. E após então ser praticamente inocentado por se tornar um membro da curia, um monge, praticamente se tornou de novo um grande assassino, matando todos os que se colocavam no seu caminho como opositores de suas ideologias teológicas. Então, todas as pessoas que nós estamos vendo seguindo o calvinismo, o luteranismo, são seguidores de dois assassinos, John Calvino e Martinho Lutero, que condenaram piamente, de forma cruenta, impiedosa, de forma atroz, Miguel Servet, que era um grande erudito, um grande estudioso, um homem de um grande conhecimento intelectual. E nós observamos então que muitas pessoas têm defendido mais a criatura
do que o Criador. Doutrinas e dogmas de homens têm se tornado muito mais veementes, muito mais proeminentes e muito mais praticamente devotadas a crédito do que a própria palavra de Deus, do que a própria Escritura Sagrada, do que a própria Bíblia Sagrada e do que os próprios feitos de nosso Senhor Jesus Cristo nos 4 evangelhos. Nós temos igreja, com todo o respeito, Paulo não tem culpa, mas muitas igrejas hoje estão mais fundamentadas nas cartas paulinas, na teologia paulina, do que nos próprios evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos igrejas mais centradas em Paulo do que no cristocentrismo. Então nós podemos observar em algumas igrejas o ósculo santo, o véu, né? E tantas outras igrejas. E também nós podemos observar a origem da igreja presbiteriana. Foi através de Calvino, ela tem uma fundamentação muito forte no calvinismo, e através de John Knox, que era um discípulo singular de Calvino. Então nós estamos vendo todas essas aberrações em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Evangelho, em nome da Bíblia Sagrada, N diferentes formas de doutrinas, várias e várias denominações diferentes, várias e várias já se apostataram do primeiro amor, e cada uma delas diz que só ela leva ao céu, só ela está certa, e que fora dela não há salvação. E praticamente a pessoa de Jesus Cristo não tem mais tamanho importância, e nem tampouco a palavra de Deus, que nos limpa, nos renova, nos dá o novo nascimento, nos regenera. Então, muitas vezes nós temos igrejas que dizem que a salvação é através dela. Não é mais através de nosso Senhor Jesus Cristo, como é o caso da Igreja Católica, da seita Congregação Cristã no Brasil. Não é mais Jesus Cristo que é o ponto de salvação, mas é a igreja, é o templo, é a doutrina da igreja. Também não é mais a palavra de Deus que tem o poder em todos os seus efeitos, mas são as palavras pregadas nos púlpitos das igrejas. No caso, principalmente, também da seita Congregação Cristã, que diz que a verdadeira palavra é aquela que sai no púlpito pregada pelos seus anciãos. E veja bem que ancião foi um nome infortuito, porque a Bíblia diz que Jesus foi entregue à morte pelos anciãos do povo, pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos escribas e sumos sacerdotes. Então essa palavra ancião não me soa bem, não me sinto bem com ela, e fica aí para quem quiser se afinar com isso tudo aí. Quiseram fazer uma coisa tão extravagante que acabaram praticamente o tiro saindo pela culatra, né? E nós observamos então, não estou aqui para falar mal de igreja, de denominação, nada, mas defender sim o Evangelho, defender a obra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e de forma bastante veemente a palavra de Deus e as verdades contidas na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Nós então temos aí N denominações, cada uma dizendo que ela é a certa, que ela leva ao céu, que só ela tem a salvação, e na realidade todas elas pintam Deus de uma determinada forma, e cada uma delas pinta um Deus de uma determinada maneira, que nós chegamos a observar que estamos voltando a um politeísmo religioso. Nós temos Deus de uma forma na Assembleia, Deus de outra forma na Presbiteriana, Deus de outra forma na Metodista, Deus de outra forma no Adventismo, então fica uma situação difícil, né? Porque nós observamos que esses fundadores
Deus de Outra Forma na seita Congregação Cristã no Brasil, eles praticamente fundaram esses movimentos a partir de interpretações particulares e visões particulares da Palavra de Deus, e alguns atestaram até que receberam a revelação do Espírito Santo ou de anjos, quando o apóstolo Paulo nos adverte: ainda que desça um anjo do céu e pregue um evangelho que não seja o de Jesus Cristo, seja anátema. Nós temos alguns aí, fundadores de movimentos religiosos, que atestam terem recebido anjos para revelarem essas religiões. O caso de Maomé, que recebeu anjo, né, para instituir o islamismo. Joseph Smith recebeu 2 anjos para instituir a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Nós temos aí Luiz Franciscon, que diz que recebeu toda a doutrina da seita Congregação Cristã por inspiração do Espírito Santo. Enfim, e o apóstolo Paulo nos adverte: por Satanás ser um ser espiritual, ele disse: ainda que desça um anjo do céu e pregue um evangelho que não seja o de Jesus Cristo, seja anátema. Então essas igrejas se perderam, estão se perdendo no tempo e no espaço, estão se distanciando a cada minuto que passa, cada vez mais do verdadeiro evangelho, do primeiro amor, das veredas antigas, da Bíblia Sagrada, da obra salvífica de Nosso Senhor na cruz do Calvário, e agora agravando-se ainda mais com esses movimentos carismáticos, pentecostais e neopentecostais, que, segundo a visão de grandes teólogos da atualidade, como Paul Washer, J.F. MacArthur, esses movimentos estão tendo indícios que, por se distanciarem de certa forma dos padrões bíblicos, está dando indícios e sendo conjecturados, principalmente por J.F. MacArthur, que carismáticos, pentecostais e neopentecostais estão se tornando um espiritismo disfarçado e até mesmo um movimento satanista, um satanismo, pelas aberrações que nós estamos vendo nestes meios. Isso está virando uma verdadeira farsa, um circo, um teatro, um banco. A falsa teologia da prosperidade tem dominado as mentes desses falsos pastores, falsos profetas e falsos mestres desses movimentos pentecostais e neopentecostais. E hoje está muito difícil para as pessoas que pregam a verdade pregarem nesse ambiente. As pessoas estão mais procurando a mentira, os seus resultados para os seus problemas de forma imediata, estão querendo o aqui e o agora, né? E essas pessoas então acham ancoradouro, acham terra fértil para pregarem e depositarem toda a sua sorte de maldade nas almas e nas mentes das pessoas, que também não são pessoas inocentes e de boas fés, mas são pessoas coniventes, estão sendo cúmplices desse sistema, porque a palavra de Deus nos diz claramente: o meu povo sofre por falta de conhecimento da minha palavra. Então nós estamos vendo aí pessoas sendo levadas para o inferno, assim como Satanás tirou 1/3 dos anjos caídos do céu. Esses falsos pastores também estão levando milhões, multidões à perdição. A Bíblia é clara em dizer: estreita é a porta, espinhoso o caminho que leva à salvação, e são poucos que dão por ela. Espaçoso é a Bíblia diz: larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos que dão por ela. Então, no caminho estreito, na porta estreita, no caminho espinhoso que leva à salvação, são poucos que dão por ela. Mas na porta larga, no caminho espaçoso que leva à perdição, muitos têm entrado. Então as pessoas hoje estão indo para essas denominações praticamente neopentecostais, pentecostais e carismáticas, devido às suas promessas de enriquecimento imediatista,
para ensinando as pessoas a fazerem negócios com Deus, barganhas, né? Tornando a palavra de Deus aviltada, tornando a palavra de Deus praticamente anulada, tornando a palavra de Deus praticamente sem valor, ironizando com as coisas de Deus, dizendo: dê 10 que Deus vai te dar 100, dê o seu carro para a igreja de papel passado, que Deus te dará um carro importado, dê a escritura da sua casa, que Deus te dará uma mansão. E as pessoas iludidas com essas promessas, debaixo de um fanatismo religioso, sob influência praticamente de lavagem cerebral, sob a influência de um fundamentalismo religioso, de um extremismo religioso, de uma hipnose coletiva, de sensacionalismos e emocionalismos, entusiasmos, acabam por fazer o que esses líderes sugerem por sugestão, indução e manipulação de massas. E na realidade nós vemos o final de tudo isso, que somente os líderes, os falsos pastores, estão ficando cada vez mais milionários e as pessoas estão se observando que realmente o único que enriquece são os falsos pastores, os líderes, né? Como aí tem demonstrado a revista Forbes. É um trabalho bastante aplausível e louvável da revista Forbes, trazendo à tona tudo aquilo que estava em oculto, ou pelo menos estava em oculto. Então, está muito difícil hoje para pregadores da verdade pregarem a verdade, porque não existe mais terra fértil para a verdade, não existe mais audiência para a verdade, não existe mais público para a verdade, as pessoas querem fantasias, ilusões, mentiras, e nós sabemos que estão prostituindo e adulterando a palavra de Deus, e desta forma jamais chegarão à salvação de suas almas, mas irão para um local de tormento. E a Bíblia diz que haverá pecado que será perdoado, pecado contra o Pai e contra o Filho serão perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta vida, nem no porvir. E o que essas pessoas estão fazendo, tanto líderes como liderados, de querer brincar com Deus, de querer se passar pelos ministérios do Espírito Santo, ao meu ver, tanto os líderes como os liderados estão blasfemando contra o Espírito Santo. Estão se fazendo passar pelo Espírito Santo, quando na realidade não é obra do Espírito Santo, mas manifestações espirituais da parte da besta, do falso profeta, do anticristo, sob a influência do cabeça que é Satanás, o diabo, o dragão, a serpente, a antiga serpente, o demônio, que é um ser espiritual, esteve com Deus. E a Bíblia diz que no final dos tempos viriam homens enganadores que iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. E a Bíblia também nos diz, quando Jesus nos alerta, e no final dos tempos virão falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, que farão sinais, prodígios e maravilhas, e até fogo do céu poderão fazer cair, e se possível fora, enganarão até os escolhidos. E farão comércio de vós, ou seja, farão comércio de almas humanas. Então a palavra de Deus, a Bíblia diz que não pode ser acrescentada nem subtraída, e ai daquele que assim o fizer. E onde irão agora se situarem os pregadores das verdades contidas na Bíblia Sagrada, uma vez que quando surgem esses falsos profetas com essas promessas mirabolantes, as pessoas estão virando as costas para Deus, para a verdadeira obra de Deus, para a verdadeira palavra de Deus, para os poucos e verdadeiros homens de Deus que ainda existem pregando o seu evangelho, e vão aí atrás dessas pessoas que prometem obras e enriquecimento mirabolantes. E o que na realidade a gente observa aí, que o enriquecimento ilícito e a apropriação indébita só está na mão do falso líder religioso. Então nós precisamos tomar bastante cuidado
precisamos estarmos bastante firmados na palavra de Deus, que os dias são maus. Satanás não está brincando, Satanás não está praticamente jogando fácil, ele está jogando pesado, né? Ele é um ser ardiloso, malicioso, como diz a Bíblia, é um ser que é homicida e mentiroso desde o princípio, né? E ele continua com as suas agruras, com as suas falcatruas, com as suas trapaças, com as suas armadilhas, com os seus ardis. E então nós observamos aí que as pessoas precisam tomar consciência, uma vez que vocês são portadoras do livre-arbítrio, vocês demandarão o resultado que terão as vossas almas. Se vocês receberão vida eterna com Deus, ou vida eterna com o diabo. Mas nós não podemos seguir a dois senhores. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a Deus e ao diabo. Porque nós passaremos a amar mais um e odiar o outro, ou servirmos a um e desprezarmos o outro. Não podemos servir a luz e as trevas, né? Não podemos, ou seremos joio ou seremos trigo, ou seremos filhos das trevas ou filhos das luzes, ou seremos filho da luz, ou seremos ovelhas, ou seremos bodes, né? Ou estaremos à direita de Deus ou à esquerda de Deus. Então nós temos o livre-arbítrio para escolher. E continuo a bater na mesma tecla, está muito difícil hoje pregar o evangelho genuíno, autêntico e verdadeiro, porque as pessoas não querem mais saber da verdade. Como diz a palavra de Deus, né? Chegará um tempo que não suportarão mais a sã doutrina, irão atrás de vãs filosofias e fábulas que dão comichões nos ouvidos, e levantarão líderes segundo a dureza dos vossos corações. Então nós estamos já neste período, e pedindo a Deus que nos guarde e nos livre de todas essas ciladas, essas armadilhas, e que você possa estar refletindo sobre tudo que nós estamos pregando, à luz das Escrituras Sagradas, e tomar a sua decisão. Nós agradecemos esse momento rico e oportuno para falarmos das coisas de Deus, e até um próximo hangout, se assim Deus nos permitir, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, então nós finalizamos este hangout. Uma boa tarde e obrigado pela atenção. Próprias interpretações particulares das Escrituras, nós estamos aí envolvidos, vendo a obra de Deus sendo envolvida, e estamos envolvidos com homens fraudulentos, com homens comprometidos com o seu próprio ventre, pregando meias verdades, deturpando a palavra de Deus, para angariar ofertantes, dizimistas e adeptos e seguidores a qualquer custo. A palavra de Deus se tornou um mero artifício, um mero subterfúgio, não mais para pregar salvação de alma, arrependimento, santificação, amor, justiça, misericórdia, mas almas têm se tornado, conjuntamente com a palavra de Deus, temas para mercantilização, mercantilismo e o mercadejar da obra de Deus, da causa de Deus, do reino de Deus. Pessoas que de muito já perderam o primeiro amor, já perderam de vista a visão espiritual, praticamente se tornaram falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, cujo interesse só estão no aqui e no agora. Nós observamos aí inúmeros casos. Elias, nós observamos já na sua época, já tinha
dissabores e dores de cabeça com os profetas de Baal, né? Então Elias praticamente já estava saturado com tudo aquilo, e foi um homem que até fogo orava e caía dos seus corações. E nós podemos observar que são poucas as pessoas que têm realmente levado a sério a causa de Deus, a palavra de Deus. A grande maioria está buscando o atalho. As pessoas estão sendo ensinadas a buscarem o aqui e o agora, quando a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos vendo aí uma dificuldade muito grande neste meio que se chama sistema religioso, que detém o monopólio espiritual, impregnados de homens com as suas Olá, queridos e caros ouvintes. Vamos hoje para mais esse hangout com esse tema, como está difícil pregar as verdades contidas nas Escrituras Sagradas. Amados ouvintes, nós estamos diante de um fato em que muitos já não estão mais com a essência e as verdades das Escrituras Sagradas, mas sim com o seu bem-estar, com a busca pelos seus interesses, a luta pelos seus interesses mundanos e materialísticos, e usando simplesmente da Bíblia aquilo que lhe convém. E hoje nós estamos vendo então a disseminação do adultério e da prostituição das grandes verdades contidas na Bíblia por interesses escusos de homens fraudulentos. Nós sabemos que a Bíblia diz que haveria um tempo em que o homem deixaria da sã doutrina e iria atrás de vãs filosofias que daria comichões nos ouvidos e levantariam líderes segundo a dureza